E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é campeão em derrubar candidato em concurso de tribunal: rescisão do contrato de trabalho. Parece tranquilo, né? Mas cada detalhezinho, desde um acordo até uma justa causa, pode ser a diferença entre ver seu nome no Diário Oficial ou não. Então, bora desvendar juntos as regras e, claro, aquelas pegadinhas que as bancas examinadoras simplesmente adoram. Bom, e o nosso roteiro de hoje é bem direto ao ponto. A gente começa com a novidade da reforma trabalhista, a tal da rescisão por acordo. Depois a gente entra naqueles casos que sempre dão um nó na cabeça: culpa recíproca e força maior. Aí vamos para o clássico dos clássicos: o embate entre justa causa e rescisão indireta. Na sequência, uma regra de ouro sobre prazo de pagamento, que é ponto garantido na prova, e para fechar com chave de ouro, a gente consolida tudo numa tabela definitiva. Daí não tem mais como esquecer. Então vamos lá, começando pelo que tem de mais novo e que os examinadores amam cobrar: a rescisão por acordo. Essa modalidade apareceu com a reforma trabalhista, sabe? Veio para colocar no papel uma prática que já acontecia, mas agora com regras bem específicas. É super importante dominar isso aqui, porque as bancas sempre vão testar o conhecimento sobre as leis mais recentes. E para não ficar só na teoria, que tal a gente ir direto para uma questão real? Essa aqui caiu na prova do TRT da 23ª Região em 2022. A situação é a seguinte, ó: o Crisântemo e o chefe dele resolveram fazer um acordo para rescindir o contrato. O saldo do FGTS dele é de R$ 2.000 e o último salário foi de 1.800. A pergunta é: o que ele tem direito a receber? É exatamente esse tipo de cálculo que a gente precisa ter na ponta da língua. Tá, mas e aí? Onde a gente acha a resposta para essa questão? Direto na lei, gente. O artigo 484-A da CLT é o nosso mapa do tesouro. Ele diz, tintim por tintim, o que é devido nessa situação. Para concurso não tem jeito, não adianta só achar, tem que conhecer a letra da lei. Então vamos ver o que esse artigo nos conta. E aqui está o pulo do gato. Para memorizar fácil, vamos chamar de os números mágicos do acordo. Grava aí: 50, 20, 100, 80 e 0. O que é isso? 50% do aviso prévio se ele for indenizado. 20% da multa do FGTS. E aqui, ó, atenção total. É 20% em cima do saldo total, beleza? Não é metade dos 40%. Essa é uma pegadinha clássica. Depois, 100%, ou seja, as outras verbas, tipo férias e 13º, vêm integrais. 80% é o quanto ele pode sacar do saldo do FGTS. E por último, um belo zero, porque nessa modalidade não tem direito a seguro-desemprego. Essa sequência salva na hora da prova. Agora, vamos aplicar esses números no caso do Crisântemo. O aviso prévio dele seria o salário, né? 1.800. Metade disso, R$ 900. A multa do FGTS, 20% sobre os 2.000 de saldo, que dá R$ 400. E o saque do FGTS? Ele pode tirar 80% do saldo, ou seja, 80% de 2.000, que dá 1.600. Juntando tudo isso, a gente chega certinho no gabarito, a alternativa A. Viu só? Sabendo a regra, a questão fica muito mais simples. Beleza, já dominamos o acordo, agora vamos entrar num terreno um pouco mais escorregadio, digamos assim. Os casos especiais de rescisão. A gente vai falar de culpa recíproca, que é quando tanto o empregado quanto o empregador pisam na bola, e de força maior, que é quando um evento totalmente externo e imprevisível acaba com o contrato. São cenários cheios de detalhes que as bancas amam explorar para confundir a gente. E já vamos com outro desafio prático quentinho saído do TRT de Sergipe deste ano. O caso é da Solange. A justiça bateu o martelo e disse: foi culpa recíproca. A pergunta que não quer calar é: o que ela recebe no final das contas? Quando a culpa é dividida, como é que ficam as verbas? É metade de tudo? Tudo pela metade? Vamos descobrir agora. A resposta para essa pergunta está na súmula 14 do TST. É jurisprudência consolidada, então tem que saber. Ele é bem claro, ó. Na culpa recíproca, 3 verbas específicas são pagas pela metade: aviso prévio, 13º e férias proporcionais. Simples assim. E a multa do FGTS? Ela cai para 20%, igualzinho na rescisão por acordo. E o que vem integral? Saldo de salário e férias vencidas, porque isso é direito adquirido. É crucial saber essa divisão. Certo. E se a culpa não for de ninguém? Aí a gente entra no conceito de força maior. O artigo 501 da CLT define isso como um evento inevitável, algo que o empregador não tinha como prever nem impedir. Sabe aquele exemplo clássico que até já caiu em prova? Uma enchente que simplesmente destrói uma farmácia, tornando impossível continuar o negócio. É uma situação extrema e por isso tem regras bem próprias. Ok,
Vamos comparar esses dois casos lado a lado para não ter erro. A primeira coisa que chama atenção e que é uma pegadinha é a multa do FGTS, é 20% nos dois cenários, tanto na culpa recíproca quanto na força maior. A grande diferença, o que realmente importa para a prova, está nas outras verbas. Na culpa recíproca, o aviso prévio, 13º e férias proporcionais são pagos pela metade, 50%. Já na força maior, essas mesmas verbas são devidas integralmente. E por que isso? Pensa comigo. Na culpa recíproca, o empregado também errou, então a lei penaliza ele um pouco. Na força maior, o empregado não tem culpa de absolutamente nada, então a lei tenta proteger ele ao máximo, garantindo o pagamento integral. É essa a lógica que resolve a questão. Muito bem, agora a gente chegou no coração do direito rescisório, né? O grande clássico dos concursos, a batalha de culpas. De um lado, a dispensa por justa causa, quando o empregado comete uma falta grave. Do outro, a rescisão indireta, que a gente pode chamar de a justa causa do empregador. Entender essa dinâmica aqui é sério, obrigatório. A dispensa por justa causa é a punição máxima no contrato de trabalho. E as consequências são bem pesadas. O empregado perde quase tudo. Ele perde o aviso prévio, o 13º proporcional, as férias proporcionais, o direito de sacar o FGTS, a multa de 40% e o seguro-desemprego. O que sobra? Só o que já era dele por direito adquirido. O saldo de salário dos dias que trabalhou no mês e as férias que já estavam vencidas, mais um terço, claro. As hipóteses para isso estão lá no famoso artigo 482 da CLT. Ok, a gente viu o que acontece quando a culpa é do empregado. Mas e quando a falta grave vem do outro lado? Quando é o empregador que não cumpre com suas obrigações? É para isso que existe a rescisão indireta. É como se o empregado aplicasse uma justa causa na empresa. A base legal para isso está no artigo 483 da CLT. Ele tem várias hipóteses, mas a linha D é a campeã, tanto nas provas quanto na vida real. Não cumprir as obrigações do contrato. Sabe, atrasar salário, não depositar o FGTS, pedir para fazer algo ilegal, qualquer quebra grave do contrato por parte da empresa pode dar ao empregado o direito de pedir a rescisão indireta. E o resultado financeiro disso? A regra é simples e muito poderosa. Na rescisão indireta, o empregado recebe tudo, exatamente como se ele tivesse sido demitido sem justa causa. Ou seja, tem direito a aviso prévio, multa de 40% do FGTS, saque do saldo e seguro-desemprego. É a inversão completa da lógica da justa causa do empregado. Justo, né? Agora uma paradinha rápida para falar de uma regra simples, mas que derruba muita gente porque mudou com a reforma trabalhista: o prazo de pagamento. As bancas ainda cobram isso para ver quem está atualizado. É aquela questão direta, sabe? Ou você sabe o número, ou você erra. Não tem meio termo. E o número mágico aqui é 10. Só isso, 10. Depois da reforma trabalhista, o prazo que o empregador tem para pagar as verbas e entregar os documentos é de 10 dias corridos, contados a partir do fim do contrato. E não importa mais se o aviso prévio foi trabalhado ou indenizado, não importa o tipo de rescisão. O prazo é único. E se não cumprir, a empresa paga uma multa pesada no valor de um salário do empregado, simples, direto e muito, muito cobrado. Ufa, chegamos ao grande final. A hora de consolidar tudo. Depois de passar por cada modalidade, vamos agora juntar todas as peças do quebra-cabeça em uma única tabela. Sabe, esse é aquele slide para tirar um print, para copiar no caderno, para revisar 1000 vezes na véspera da prova. É a nossa ferramenta definitiva para nunca mais confundir essas verbas. Vamos olhar essa tabela com calma, porque ela é o nosso mapa. A primeira linha, dispensa sem justa causa, é a nossa referência, o pacote completo. Todos os direitos estão ali. Agora, olhe os extremos opostos, pedido de demissão e justa causa. Nesses dois, o empregado perde quase tudo, é o cenário mais restrito. Aí a gente vai para as situações do meio, que são as mais interessantes. O acordo mútuo é aquele híbrido, aviso pela metade, multa de 20% e saque de 80% do FGTS, mas sem seguro-desemprego. Já a rescisão indireta é o espelho da dispensa sem justa causa. O empregado leva tudo porque a culpa foi do patrão. E, por fim, os casos especiais. Na culpa recíproca, lembra da regra do 50% para algumas verbas e a multa de 20%? E na força maior, os direitos são quase integrais. A única coisa que reduz é a multa do FGTS, que também fica em 20%. Repara como o seguro-desemprego é o direito mais difícil de conseguir, né? Ele só aparece quando a rescisão não teve culpa nem vontade do empregado. E para a gente fechar nossa análise, fica uma provocação. A gente cobriu as regras, os artigos, as súmulas, as questões que já caíram. A pergunta que fica é: como é que as bancas podem inovar? Qual vai ser a próxima pegadinha?
Será que elas vão misturar um acordo mútuo com um caso de estabilidade? Ou uma culpa recíproca num contrato intermitente? O estudo nunca acaba. Tentar pensar como examinador é o segredo para estar sempre um passo à frente. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!